Então eu coloquei uma frase no começo com esse Steve Williams, aí foi um engenheiro da Philco, lá na década de 1960, mais ou menos, tá? E lá na década de 60 ele falou: a ilusão vai ser tão grande que não seremos mais capazes de distinguir entre o que é real e o que não é. Tá? Na verdade, lógico, eu sei o que é real, eu sei o que é virtual, dá pra gente conhece, mas hoje em dia isso está tão na nossa vida, isso está tão no caso do nosso ambiente, não digo na nossa casa, não sei se aqui tem alguém que tem um PlayStation 3, tem Xbox 360, tem Kinect ou tem um Nintendo Wii. Esses 3 videogames usam realidade virtual, tá? Mas na nossa casa é difícil encontrar, tá? Mas se a gente for parar a pensar, algumas áreas trabalham muito com isso, tá? Então, um exemplo. Me ligaram, a Ferrari me ligou. O Alonso é muito ruim. Falar que o Alonso é muito devagar. Ele tiraram o Alonso e me chamaram para ser piloto da Ferrari. Mas você tem, né? Eu deixei de ser você o piloto da Ferrari. E eu dirijo muito bem. Cheguei lá. Você acha que eles vão dar o carro da Ferrari na minha mão para dirigir? Lógico que não, né? Você acha, e outra coisa, não só qualquer pessoa, mas os próprios pilotos, talvez com essa temporada, eles não pegam um carro e vão lá e vão dirigir. Existe um simulador para isso. Eles criam uma realidade, um ambiente virtual para que ele possa treinar, para que ele possa ver referente àquele ambiente, no caso do carro de Fórmula 1. Tá? Então, para a gente criar isso, é lógico que a pessoa tem que conhecer sobre um monte de coisa, sobre isso, não só sobre realidade virtual, mas conhecer aquele ambiente, como funciona um carro de Fórmula 1, tá? Sobre física, um monte de coisa. Outro exemplo, não deu certo, não quis mais, desisti da Ferrari. Eu quero ir para meu sonho desde criança é virar astronauta, não escuta nada. Quero ir para a Lua, para Marte, não sei. Cheguei lá, e existe um treinamento, então eles criam um ambiente, tá? Para a gente poder saber, igual a gravidade da Lua, para a gente poder acostumar. Então existe treinamento com ambiente virtual. Então existe algumas áreas que trabalham com isso, tá? Medicina, por exemplo, marketing, então existe muita área que trabalha com isso. Isso, pode entrar, por favor. Definição de realidade virtual, tá? Existem várias definições. Então, pegamos uma aqui e fala sobre todas. A realidade virtual é uma interface avançada para aplicações computacionais, que permite ao usuário navegar e interagir em tempo real, com o ambiente tridimensional gerado pelo computador, usando dispositivos multissensoriais. Então, na verdade, é pegar um ambiente e imitar esse ambiente, ou criar um ambiente virtual. Eu falei o exemplo da Fórmula 1, de imitar a Lua, então, no caso, eu poderia criar aqui dentro, criar um ambiente virtual. E é o sistema mais avançado que o usuário pode interagir com o sistema. Tá? Então é o ambiente mais avançado que a gente pode interagir. E esse interação em tempo real. Então você trabalha em tempo real, você interage com o sistema naquele momento. Tá? Então eu poderia, por exemplo, trabalhar, então, ter um ambiente e trabalhar com os objetos. Por exemplo, eu preciso manutenção em sei lá, num navio ou num local lá em alto mar. Uma coisa que para um homem seria difícil. Eu posso criar um ambiente virtual e eu mexendo, eu trabalhando, eu usando esse ambiente, esse que eu estou fazendo, poderia acontecer lá. Então a gente pode trabalhar com isso também. E sensoriais. Então eu posso criar sensores. Então, ou eu uso uma lupa, eu uso um capacete, então eu posso criar um ambiente onde eu possa usar um tipo de equipamento. Tá? No caso, a maioria a gente usa ou luva ou ter uma roupa com sensores. Pode passar, por favor. Aí vamos um pouquinho da evolução. Tá? Alguém sabe como funciona a internet? Eu sei só que esqueci. Quem é o professor? Professora? Aqui está tudo certo. Vai fazer muita reposição. Que modo você está? Eu? Mas você fala que é internet? Não, É o que é? Word? É o que é? Como surgiu a internet? Tá, então, foi os militares, né, que nos Estados Unidos, por causa do... precisava ter uma rede lá interna. A mesma coisa com realidade virtual. Os Estados Unidos precisava simular, tá? Eles começaram com simuladores de guerra. Tá? Isso aí na década de 50, 60. Isso há muito tempo atrás.
Então, em 1950, a Força Aérea dos Estados Unidos construiu um simulador de voo para testes. Então, foi criado dentro de, no caso, para a Força Aérea dos Estados Unidos. A S-58 a FICO desenvolve um par de câmeras remotas, que é o protótipo de um capacete com monitores que permite ao usuário um sentimento de presença quando dentro de um ambiente. No caso, ele criou um capacete que emulava o ambiente. Esse capacete chama de HDM, tá? Eu consigo enxergar algo que não existe. T2 foi criado Sensorama. Sensorama foi como se fosse uma sala dessa que existe, já virou aquele 5D no como se fosse aquilo, tá? Às vezes tem vento, eu sinto a sensação, estou numa montanha-russa, parece que eu tenho a sensação que eu estou. Então isso é um sensorama. 77 e 82 surgiram as primeiras luvas digitais desenvolvidas pelo grupo da Universidade de Illinois. Em 87, o EPL começou a vender capacetes em luvas digitais. Tá? Então, luvas digitais a gente usa, a gente vai ver daqui a pouco alguns equipamentos. Pode passar, por favor. Aí, atualmente, como eu falei, capacete HDM para aviões de guerra. Então, os Estados Unidos usa muito isso. É a área que mais usada é a área militar, esses simuladores, tá? De guerra. No caso, tem um simulador de um caça que ele mostra exatamente, como, no caso, como você vai atacar um outro avião. Tá? Tem um desenho do capacete e o desenho como ele está vendo lá dentro. Será que tudo que vemos é real? Pessoal, alguém já viu o filme Matrix? Mais ou menos? Ontem. Muito bom, né? O que é Matrix? Você viu o filme o mundo virtual. Então, tinha lá o rapaz lá, o Neo, que era o Salvador, que ele vivia na Matrix, o mundo virtual, que aquilo não existia, tá? Então, na verdade, as máquinas criaram um mundo que não existe, porque precisava de energia, então os humanos se servem com energia. Lógico que não acontece isso. Mas, e tem uma parte que fala exatamente o que é a realidade virtual, que é interessante, até eu coloquei nessa parte aí. Isto é a construção. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas a equipamentos, armas, treinamentos simulados, qualquer coisa de que necessite. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar? As roupas diferentes, os plugs nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa, que chamamos de Matrix. Temos mouse, tem capacetes. Mais um aí, por favor. Então, alguns equipamentos a gente pode usar aí. No caso, óculos 3D e esse HDM. HDM seriam os capacetes, tá? A gente pode usar os capacetes. Mais um item. Então, aí tem as luvas eletrônicas, tá? Dependendo do software que a gente usa, tá? Igual tem um desenho ali de uma emoção de carro, tá? Scanner e esse force feedback. Qual é o scanner? O cara tá criando ali, ó, sei lá, um cachorro, tá? Acho que é um cachorro. Tá? E tá saindo atrás do desenho, tá? Em 3D. Então ele tá construindo e tá mostrando em 3D. Ali é um equipamento de cirurgia, tá? Tudo que ele faz virtualmente acontece ali também no aparelho. Tá? Aí são as cavernas. As cavernas seriam os ambientes que você pode criar. Então você pode criar um ambiente, exemplo. Eu vou mandar uma pessoa para o Polo Norte, eu quero que ela treine antes. Então eu posso criar um ambiente gelado, por exemplo, para que ela se acostume. Então eu posso criar um ambiente
que a gente chama de cavernas. Seria como se fosse um quarto, tá, fechado, então a gente consegue criar todo o ambiente na realidade virtual. Seria os 4 cantos tridimensionais. Por favor. Então, as características, tá? Essa é a parte mais importante para criar, tá? No caso, realidade virtual. Imersão. Imersão é a parte principal da realidade virtual. Então, no caso da imersão, seria o ambiente que você vai criar. Então, você tem que criar um ambiente para que a pessoa realmente ache que esteja no outro local. Então, imersão, o utilizador tem a sensação real de estar dentro do mundo virtual e é capaz de manipular os objetos ali presentes como eles fossem reais. Então, não só eu vejo o que está acontecendo, mas eu posso manipular qualquer tipo de objeto. Tá? Posso manipular. A interação, o utilizador manipula os objetos virtuais. Então, eu posso manipular e também, às vezes eu posso, vender o exemplo lá daquele equipamento de cirurgia. Então, eu posso, manipulação, verificar o que está acontecendo e ele acontecer no mesmo momento. Então, eu posso fazer uma cirurgia virtualmente. Tá? E esse movimento seria as duas partes. Não só o ambiente, mas para a exploração. Tá? A pessoa explorar o ambiente. O ambiente e a interação com os usuários. Eles são determinados pelos dispositivos de entrada e saída de dados, da mensagem e potência do computador. Então, temos 2 tipos, referente ao ambiente que eu estou. Tá? Então, tem o telepresença. Alguém já escutou falar naquele jogo Second Life? Alguém já jogou? Second Life? Não? É um jogo que... Só você? Nossa. É um jogo que você cria um avatar, um boneco, um personagem, e você, como se fosse um mundo, e você anda, vai em balada, você conversa com a pessoa, então você é como se fosse virtualmente. Então, é telepresença. É um ambiente onde tem várias pessoas lá dentro, só que em lugares diferentes. Tá? Então, às vezes tem pessoas da China ou do Japão dentro desse jogo. Tá? Então, é um ambiente comum que será compartilhado por vários usuários em vários lugares diferentes, se encontrando no mesmo ambiente virtual. Então, são várias pessoas, é diferente, mas dentro do mesmo ambiente. E de teleoperação. Teleoperação é uma ação à distância, por exemplo, teleconferência ou utilização de robôs virtuais para trabalhos humanos. Então, às vezes tem que fazer algum trabalho que seria impossível com o humano, a gente pode criar, virtualizar isso. Tá? Realidade virtual. Por favor. Aí, os sistemas. Então, dentro dos sistemas que eu posso criar, o software, temos 4 tipos. Realidade aumentada, tá? Esse é o que a gente pode ver, se for na internet é mais fácil a gente poder ver em casa. Tá? Esse é o mais simples de poder ver em casa e é super interessante. Realidade de mesa, realidade de projeção e realidade de simulação. Então, vamos falar um pouquinho de realidade aumentada. Então, realidade aumentada é combinar a imagem entre o mundo real com o mundo virtual, utilizando equipamentos apropriados. É como se eu consigo criar dentro do mundo real um objeto virtual. Tá? Na verdade, vocês estão na mão um papelzinho, né? Igual eu falei, isso se chama de QR Code. Então, através de uma webcam, através do software apropriado, eu consigo visualizar o que tem dentro. Tá? No caso, é um objeto 3D. No caso, vocês vão ver. Então, eu posso criar um objeto 3D. Tá? Lógico, eu falei, a única coisa que precisa é o webcam e precisa do software apropriado. Tá? QR Code, na verdade, foi um avanço do código de barras. Porque a gente, assim, eles necessitam hoje ter mais informações para de barra. E não tem como, pelo aquele código não tem como. Então, escreve o QR Code para você poder ter informações. Tá? No caso, a Virtual usou isso daí para criar objetos. Por exemplo, não lógico hoje, mas eu poderia, por exemplo, pegar meu celular, apontar para a escada e ter toda a informação dela através do celular. Eu poderia, por exemplo, ao invés de tiver um outdoor, poder colocar meu celular e mostrar um vídeo pelo meu celular, através de um QR Code.